Tá começando o único podcast que tem aroma e você consegue sentir de onde você estiver. Produção, roda a vinheta. Muito prazer, eu sou Giovana Lopes, a apresentadora do Pod Café, e aqui do meu lado está ele, meu companheiro de toda manhã de sábado cedinho, Pedro Melo Júnior. Bom dia, Pedro. Bom dia, Giovana. Tudo bem com você, querida? Tudo ótimo, melhor agora, sábado, 9 horas da manhã. Um cafezinho. Um cafezinho. Sábado maravilhoso. Estamos aqui hoje, mais um podcast by Beach Coffee. E hoje temos aqui a honra e a satisfação e o prazer de receber meu amigo Breno, digníssimo, o rei do canabidiol do Brasil. O prazer é todo meu, né? A gente, quando tem amigo, a gente tem uma grande fortuna, né? Giovana, muito prazer em estar aqui. É um privilégio estar falando com vocês, principalmente sobre esse tema importante que é a cannabis medicinal. É tão relevante para a sociedade, né? Verdade. É verdade. Então vamos iniciar brindando a nossa manhã. Brindando a nossa manhã, um café, um ótimo dia para todos. Então vamos começar esse assunto, né? Breno, você é advogado e conhecido por sua atuação como empresário e empreendedor que possui o mais relevante evento da América sobre cannabis medicinal. Conferência Internacional, né, da Cannabis Medicinal. Qual é a sua relação com esse tema e o que te motivou a se envolver com essa causa? Pois é. A gente entende a cannabis medicinal é uma realidade no mundo inteiro. No Brasil, chegou tardiamente, nunca é tarde, mas chegou 20 anos atrasadas e Puxa, tudo é um isso. medicamento que ajuda muita gente no mundo inteiro. Né? Então, através de um médico israelense, né, que faleceu, ele criou ele descobriu uma molécula em todos os corpos humanos, onde essa molécula, todos nós temos uma molécula idêntica de cannabis. Então, quando você tem um desequilíbrio no corpo, você está precisando dessa molécula ser restaurada. Então, entra a cannabis medicinal. Então, a partir desse momento, o mundo todo descobriu a necessidade de todo mundo aprender um pouco mais, principalmente os médicos, porque isso não era estudado nas universidades de medicina. E eles passaram a ter interesse em trazer esse equilíbrio para os seus pacientes. E de muitas doenças, enfermidades importantes hoje no nosso cotidiano, tem a cannabis medicinal como uma das soluções ou um dos meios, mais um meio para o artifício para o médico usar para atender seu paciente e trazer conforto, trazer saúde. Né? Então, eu entrei nesse universo vendo essa importância. E quando eu vi que o Brasil, através da Anvisa, ele abriu autorização para venda de medicamentos no Brasil, eu percebi o seguinte: vai ter um medicamento, mas precisa o médico aprender a prescrever esse medicamento. E aí foi que nós criamos a Conferência Internacional da Cannabis Medicinal, onde, através dessa conferência, a gente trouxe os médicos mais renomados do mundo, com trabalhos de 15, 20 anos de estudo científico, para ensinar, juntamente com os médicos brasileiros prescritores, aos demais médicos sobre a cannabis medicinal e em cada tipo de casuística. Né? Então, hoje você tem uma enorme, tem mais de 40 enfermidades que você pode tratar diretamente com a cannabis. Então, foi aí que nós vimos uma oportunidade de negócio. Né? E a partir daí a gente vem caminhando, já faz 5 anos que a gente está envolvido com o tema, e nós estamos no 3º evento grande, e hoje nós temos um curso online bem relevante para ajudar os médicos a entender melhor para poder tratar dos seus pacientes. Ô Breno, você falou que o Brasil está bem atrasado, né? Desse processo todo aí. Há quantos anos que começou essa tecnologia ou uso da cannabis no mundo farmacológico? Há 60 anos o Dr. Michulan, que é esse médico israelense, ele criou ele identificou essa molécula que todos nós temos. Isso é científico? É tem uma molécula que todos nós temos? Todos nós temos, porque antigamente a planta cannabis era abundante no mundo. Então o gado ele se alimentava da cannabis.
As coisas, o alimento que você ingeria, ele tinha Cannabis. tinha os canabidioides. Então você, no seu DNA, de gerações, aí a gente fala aí de 2.000 anos, você já tem essa questão do canabinoide. Então essa molécula já existe no ser humano, né? E foi descoberta por esse médico. Ela é idêntica à molécula de cannabis, sendo que é dentro do nosso corpo. É interessante, né? Muito interessante. Então, todo ser muito. humano... Todos nós temos. Todos Vocês têm nós. um canabidiol aí também. Nossa. Todos nós. É muito interessante, né? Não E sabia. sabendo isso, ele é um sistema que chama sistema endocannabinoide. Como você tem um sistema digestivo. E se o médico não estudou isso na Faculdade de Medicina? O doutor Elisaldo Carlini, ele da Unifesp aqui de São Paulo, ele era amigo e contemporâneo do doutor Michula de Israel. Né? Nossa. Então eles tinham essa Era um troca. seguidor quase dele, né? Não, Assim, os dois estudaram juntos. contemporaneamente, né? Contemporaneamente. Simultaneamente. E é uma coisa que os estudos não tinham Trocaram internet. muitas informações. Não tinha internet nessa época. Então, eles se encontravam em congressos, etc. Entendi. Então, tinha um relacionamento, inclusive, pessoal. Então, assim, nós tivemos uma grande gama de estudos aqui no Brasil, Cara, e ele... Na Universidade de São Na Paulo. Unifesp. na Unifesp. E eu nunca ouvi falar disso. Pois é. Não tem divulgação, não tem... Também. Pois é. E aí, o que acontece? Hoje, nós temos um universo de 500 mil médicos no Brasil. 500 mil médicos. Desse universo, eu tenho 1% dos médicos prescrevendo. Meu Deus, não é nada. Não é nada. Olha a quantidade de informação a ser passada. Sim. Né? Ô, Breno, mas você falou 1%, 500 mil médicos no Brasil, 1%, né? Que, vamos dizer assim, que faz prescrições de cannabis. E o que é que falta? O que? Informação? O que é que falta? Pois é. Política? Ou lobby dos laboratórios? Assim, o que é que... Né? O governo... A questão inicialmente é conceitual, né? O medicamento de cannabis virou um tabu em um determinado momento no mundo, né? Vincularam o medicamento ao uso recreativo da planta. Então, Sim. muita gente tem esse tabu e é até passado para os pacientes. A segunda coisa é que os médicos têm muita resistência, né? Então, assim, a primeira resistência que a gente encontra é o próprio médico. Porque ele está acostumado com que ele tem segurança. E outra coisa, ele antigamente, quando você não tinha medicamento no Brasil, era tudo importado, ele tinha que ter segurança que se ele prescrevesse cannabis, como é tratamento de uso contínuo, esse tratamento não ia interromper. Então ele não prescrevia porque ele tinha medo de começar um tratamento e não dar continuidade. Isso aí é uma segurança do médico que estuda e é responsável, né? Então, assim, hoje 1%. O que é que hoje induz ou faz com que o médico procure aprender sobre cannabis? O paciente. O paciente que chega com um problema e fala... Ele já sabe a solução. Já sabe a solução, ele fala... já. Porque com a rede de computadores hoje, com a internet, você não consegue mais friar a informação. Sim, a Se informação você tem é um dissipada. filho que tem epilepsia, você sabe que vai ter que dar a cannabis medicinal para o seu filho. Porque ele vai parar de convulsionar. Se você tem um filho autista com TDAH, você tem fibromialgia, que é uma dor insuportável, ininterrupta. Você sabe que a cannabis lhe ajuda. Então tem coisas que você procura seu médico. E se eu ser um médico, aí tem 3 perfis de médico. Tem um seu médico que você já procurou, que é o seu médico, você confia nele, e ele pode simplesmente dizer, olha, eu não sei, mas vou aprender. Sim. Entra no nosso negócio, né? Uhum. Eu quero aprender, vou procurar uma empresa especializada que possa me dar um ensinamento sério. A segunda coisa, eu não sei, mas eu conheço um colega que prescreve. Aí ele indica. Uhum. E tem um terceiro médico, que esse é um médico um pouco diferente, que ele diz o seguinte, ó, não presta. Esse eu me preocupo com ele. Porque esse aí, ele possivelmente vai perder o paciente dele. Porque se o paciente já sabe que serve para ele, ele diz que não presta, ele vai procurar se informar e vai ver que presta. Então ele vai perder o paciente, e o paciente para o médico é a coisa mais rara que ele tem. É a coisa mais preciosa que o médico tem, é seu paciente. Sim. Primeiro que o médico ele é um cara dedicado e vocacionado.
Ele tá ali para salvar vidas. O médico é assim, a vocação Sim, do a cara vocação dele é essa. É isso, é dar plantão, passar 24 horas, passar 30 anos dando plantão, é uma vida muito de esforço. Tem seus benefícios. Sim, mas é uma vida muito de esforço, é bem sacrificada. Prazo, né? Mas ele não pode perder o paciente dele, que é a coisa mais rara que tem. Principalmente o médico que trabalha e vive da consulta. Né? Porque o médico que é cirurgião, ele tem a consulta e tem a cirurgia. Sim. Mas o médico que só tem a consulta, se ele perder o paciente dele, ele tem que recuperar um outro paciente para substituir. Com certeza. E na realidade ele quer ter um depois o outro. Sim. Indicado, etc e tal. Então, assim, eu acho que isso é a esperança, inclusive, do Brasil e que as pessoas se dediquem, os médicos se dediquem a estudar, porque o médico vive de estudar. Sim. Não é uma novidade, né? O médico é um estudo contínuo, né? Contínuo. Não né? tem como... Médico, advogado, se quem não gostar de ler e estudar, pode sair da profissão, Sim. porque é o dia a dia da gente. Sim. Né? Então, assim, então esse cara que a gente precisa que se dedique, conheça, a gente está aqui até para isso, para explicar que é o seguinte... Mas é importante tá aí, isso. É realidade no Brasil. Hoje nós temos os medicamentos na farmácia. Nossa! Nós temos mais de 35 medicamentos na farmácia. Nós temos 589 importadoras aqui no Brasil. A quantidade de medicamentos e variáveis dentro dessa questão, desse mundo da cannabis medicinal, é infinitas. Lógico, existe um mercado muito maduro, que é o mercado americano, o mercado canadense, o mercado europeu, né? Sobre a cannabis medicinal. Aqui então tem tanta coisa que o cara precisa sentar, aprender, e a partir daí o que é que eu quero? O que é que serve o meu paciente? O que é que... Saber a diferença. Para você saber a diferença sobre 100 remédios, você precisa entender bem. Precisa entender muito. Porque traz confusão, porque é novo. Né? E qual é o maior benefício? Então, os benefícios são individuais. Primeiro, os pacientes, cada reação sobre medicamento é individual a cada paciente. Sim. Tá? Não existe nada que seja generalizado na medicina. Às vezes você toma uma aspirina, funciona para você, mas para outro a aspirina não funciona. Sim. A mesma coisa da cannabis medicinal. Então o benefício é, de acordo com a enfermidade que é curável, é tratável com a cannabis, ele vai experimentar, o médico vai acompanhar esse paciente primeiro. Só quem prescreve a cannabis medicinal são médicos. Sim. Então é uma coisa totalmente séria e responsável. Segundo, o médico que prescreve, ele tem que estar habilitado. O que é habilitado? Ele tem que aprender o que ele está fazendo. E segundo, ele tem que acompanhar o paciente. Muita gente faz aquele médico de uma só receita. Ele prescreve uma vez. Não funcionou do jeito que ele queria para aquele paciente. Sem ele fazer aquela dosimetria, aquele cuidado do paciente, acompanhamento para poder ele chegar na dose ideal, ou mesmo substituir o medicamento, ele desiste. Então, assim, aqueles que persistem e que veem, eles conseguem enxergar o resultado a médio e longo prazo. Tem, lógico, enfermidade que é a curto prazo. Você tem um paciente com dor crônica por causa de um câncer, alguma coisa assim. Esse cara toma cannabis, que aí uma dose maior de THC, ele vai sentir na hora que vai parar a dor. E é um cara que já está tomando morfina porque nada passa a dor dele. Então tem coisas que é efeito imediato. A questão da epilepsia, de parar, convulsionar, o Alzheimer que para de tremer, são coisas que é mais ou menos generalizado, assim, generalizado, né? A maioria dos pacientes tem a mesma reação positiva, né? Mas o medicamento vai variar de uma pessoa para outra. Insônia. Quantas pessoas você não conhece que tem dificuldade para dormir? Milhões de pessoas que têm problema de insônia. A minha esposa está tomando. Minha mãe tem muita. Foi a salvação para ela, porque ela não queria estar tomando tarja preta lá, um remédio que pode criar alguma dependência. Ela disse, não, foi para cannabis medicinal, tá dormindo feito um anjo. Olha. Né? Então, assim, Puxa, são coisas que tem solução, é uma solução natural, né? Porque a cannabis é uma planta, né? E é uma solução que funciona, não cria dependência, né? Então, assim, e é acompanhada, repito, por um médico competente. Não cria uma dependência, um vício. Não cria. Não cria. Como alguns remédios para dormir, vamos dizer, nesse caso, tem alguns pacientes que criam dependência totalmente. Eu tenho uma amiga aquele Rivotril, sei lá, um amigo tomava isso aí, o cara teve problema, cara. Tem uma amiga que só consegue dormir tomando, super jovem, taxa preta. Não consegue dormir. E em relação a isso, como tem sido a recepção do público
sobre esse assunto. O que você acha? O público, ele tem Pois aceitado? isso é uma coisa muito legal, né? São dois públicos, né? Primeiro é um público de médicos, né? Então a gente já vai para o terceiro evento. Eu acho que a gente teve a oportunidade de ter a visita do Pedro no foi nosso, sensacional nosso o evento último evento. dele. Foram mais de 1.000 médicos. Né? Um evento científico, na verdade. É né? um congresso, É um né? congresso científico discutindo o THC, não é isso? Todas as enfermidades, e com a tudo mais. mesa, com várias... várias... palestra, com gente renomada, São sensacional, 3 dias de palestra. sensacional. É muito sério. Então, esse é um público que a gente que é o nosso público, que ele vai acompanhando a gente, porque a gente, além de dar um curso que é falando a língua deles, inclusive o médico que está falando, vamos dizer, o neurologista, ele vai dar o resultado dos pacientes dele ali e vai dizer os problemas, porque o congresso médico eles falam tudo, ele não fala só a parte boa, eles falam como foi que ele contornou aquele... para dar a solução, para trazer a solução para o paciente. Então, assim, todas essas áreas da medicina, pediatria, neurologia, oncologia, né? Então, medicina da dor. Então, todas essas áreas da medicina, a gente tinha uma mesa específica. E esse público é um público que, além da gente se preocupar em ter temas sempre novos, a gente tem as atualizações, né? Então, a gente sempre põe ali alguma coisa de novidade no mundo sobre aquele tema ali, na odontologia, na veterinária. Esse ano nós fizemos... Sim, na veterinária, é um negócio impressionante, né? Porque o que tem, os pets hoje tem um monte de doenças que antigamente a gente nem ouvia falar, né? Pois é. Impressionante. Pois é, né? E hoje é um grande público da gente, são os veterinários. São veterinários. Porque os nossos bichinhos têm o mesmo problema que a gente tem. Sim. Alimentação, isso, aquilo, outro, né? Tá aí. E a cannabis tem uma série de... Odontologia também, outra série de aplicações, né? Então, a gente tem mesas para isso. Então, esse é um público que a gente atende, que é o público médico. Dentro desse público médico, qual que pede mais? É o veterinário, o odonto? Tem esse parâmetro? Não. Dentro da medicina, a gente tem alguns campos importantes por causa dessas doenças mais resistentes, né? Que tem pouco resultado em alguns tratamentos, que é a fibromialgia, o Alzheimer, né? O Parkinson. São doenças que são doenças neurológicas importantes e o mundo inteiro se mobiliza para tentar trazer soluções para essas doenças. Então, eu acho que é um público bem expressivo, né? No nosso evento, né? Pediatria. Porque você não quer dar canagem para uma criança, né? Sim. Mas como é que você faz? Hoje, a coisa da ciência está tão forte que ele já planta, aquela semente já é geneticamente modificada, ela já nasce sem o THC. Ela já nasce isolada. Já isolou o THC. É só propriedade medicinal. Só propriedade medicinal. Só os canabinoides. Então, esse aí você pode dar para a criança sem nenhum problema, sem nenhum dificuldade, entendeu? Então, assim, e aí o psiquiatra quer saber que você trata de depressão, trata de... Sim, também muito usado na depressão, né? Então, assim, você tem problema de alcoolismo, tem problema de dependência de drogas, você trata com cannabis medicinal. Por incrível que pareça, né? Que mesmo? Essa eu não tinha ouvido falar. Porque a cannabis, hoje, a medicinal, ela já é uma planta. Primeiro, ela já é uma planta com baixíssimo teor de THC. Tá? E nossa regulamentação que ela deixou baixíssimo, 0,02. 0,02, é isso? É muito pequeno, muito pouco, né? E nos Estados Unidos é 0,3. Tá. Né? Então, assim, também é pequeno, mas assim, é uma coisa que ele tem só um estímulo de THC para estimular as outras moléculas, em alguns casos, né? Então, assim, o efeito dela, e aí tudo que eu estou falando aqui tem trabalho científico, tá? Não é nada hipotético. Eu sei, não é achismo. Não é achismo. É científico o trabalho. trabalho. Essa é a nossa luta. Porque sim, eu sei disso. Eu não faço nada que não seja ciência. A gente não trabalha sem ser ciência, porque não tem sentido. Sim. Né? E aí, nesses casos específicos, você tem um público que quer saber, interessado. Você acha que no Brasil existe muito preconceito em relação a isso? Sim. Bastante preconceito. Existe uma política pública, existiu, né, no passado, que agora está sendo mudado esse conceito. Até Caio França, que é um querido aqui de São Paulo, que aprovou a lei em São Paulo, né, que
que trouxe o medicamento para o SUS, né? Então ele, o Suplicy, está envolvido na discussão sobre cannabis. Tem um outro deputado também querido que está à frente disso aí aqui na Assembleia. Assim, em Brasília tem algumas pessoas também já envolvidas e interessadas em ajudar, mas foi um mito que foi criado vinculado a cannabis medicinal ou uso recreativo da cannabis. Quando você usa o recreativo, você fuma maconha, você perde as propriedades do canabinoide. Você queima a medicina dali. Para não dizer que não faz nada, você tem o THC que vai acalmar a pessoa. Sim. Ele funciona para ansiedade, ponto. Sim. Mas você pode utilizar cannabis medicinal para ansiedade sem ser tomando o THC. Fumando, sim. Sem dar barato. Sim, sem dar barato. Né? Então, essa questão de dar barato é uma questão histórica. Né? Os negros fumavam a maconha e eles criminalizaram a questão da cannabis, dizendo vinculado que era com... Então, tem a questão de racismo social, e tem a questão social, que era negro no Brasil, desde que sempre foi o pobre, coitado. Sim. Né? Que veio de escravidão. Né? E hoje a gente ainda vive essa escravidão. Sim. A escravidão hoje é disfarçada, porque a maioria das pessoas desse planeta trabalham para sobreviver e vivem para trabalhar. E tem aquela questão da política tipo em si, que você toma uma cerveja no final de semana, você tá achando que você tá libertado. Não é? Você vai para uma praia, você vai para um carnaval. Né? Aí você relaxa ali e você fala, puxa, mas você não, depois volta para a realidade. O cara acende um pouquinho aí, compra casa, mas ele não consegue pagar o IPTU. Então fica tudo nessa roda e o cara achando que é livre. Esse sistema é perfeito, né? Está no vício, né? E é isso. É feito para você se manter nesse ciclo, né? Verdade. E se convencer que tá bom. É isso aí. Se convencer que tá bom. Hoje tá, amanhã é melhor e tal. É isso aí. Né? E vai. Breno, na sua rede social você expressa outras paixões, né? Sim. A arte e a poesia. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Sim. A vida da gente não é só trabalhar, né? E a gente, depois da pandemia, inclusive, repensou muita coisa, né? Inclusive, eu saí de São Paulo, me mudei com minha família para o interior. A gente agora precisa de mais qualidade de vida, né? E a minha mulher é fotógrafa, né? É uma fotógrafa. Sua esposa é fotógrafa? É uma fotógrafa maravilhosa. Ela faz fotografias para ambientes. Né? Legal. E eu sou fã dela e acompanhante. Eu sou assistente da minha esposa. Né? Então a gente viaja o mundo inteiro, ela fotografando e eu acompanhando ela. Aí de vez em quando eu tiro minhas fotinhas. Né? Então o meu Instagram é um Instagram dedicado só para arte. Né? Eu não tenho nenhuma espécie de relacionamento através do Instagram. E é mais isso, eu sou um fã da minha esposa que trouxe essa paixão pra você também. Eu trago, porque você vê um ambiente maravilhoso, você não quer deixar aquilo só na sua memória, você quer registrar de outra forma. Então, a fotografia, né? E a poesia é a vida da gente, né? A vida da gente é uma poesia. Né? Fotógrafo tem um olhar sincero, né? Um olhar mágico, Você vê que nós entrevistamos lá esqueci o nome dele agora, o Mavinho, lembra? O cara, ele fez uma foto, o Mavinho fez uma foto essa semana do Museu do Ipiranga. Que foto. O cara tem um olhar muito especial. Eu lembro que eu sou fã da minha mulher, né? Já falei pra vocês, né? Adriana Queiroz Fotografia. Depois eu espio no depois você deixa o Instagram aí pra nós. Que a coisa é de outro nível, né? E aí como é que a gente entende se o fotógrafo tem vocação ou não tem vocação, né? E eu acompanhei ela durante o curso da Pan-Americana, né? É um curso de fotografia de 2 anos, você se forma e tal. E tinha uma turma que acompanha essa turma. E às vezes você tira foto do mesmo motivo. Vamos dizer, eu tiro foto dessa caneca. 20 alunos tirando foto dessa caneca. Como é que você consegue ter um destaque? Aí você entende quem tem vocação e quem não, e quem tira a fotografia. Quem tira sim, é verdade. Entendeu? Então o olhar de quem tem a vocação, como tudo na vida, ele é diferente. É diferente, né? Mas é mesmo. Então é totalmente diferente. Por isso que às vezes você vê uma foto, você fala, caramba, como que o cara tirou essa foto, né? Que ângulo, que perfeição, a luz, tudo harmonizando ali, é um negócio assim fantástico.
É verdade. Esse mundo da fotografia, né? Eu acho que todas as pessoas têm um pouquinho nessa paixão, porque é super importante registrar os momentos. E ainda mais caminhar com uma pessoa que saiba registrar, né? Melhor ainda. Melhor né? ainda, né? Não, e aí imagina ainda ganhar dinheiro com isso. Não, ganhar dinheiro com a felicidade, Quem né? sabe fazer, é muito né? E pegando carona nisso, hoje, quer dizer, a fotografia no meu tempo, você comprava uma máquina, né, fotográfica, e aí tinha um filme lá, rodava, é do nosso tempo isso aí. Hoje, e a gente não tirava tanta foto como se tira hoje, porque custava muito caro para revelar o filme e tudo mais. Às vezes você fazia uma viagem, aí você comprava um filme de 36 posições, que diz, né? Era 10 posições. E aí, no final, quando você ia revelar o filme, muitas das fotografias estavam tremidas, ou estava o sol, ou não dava certo. E você ficava frustrado, porque perdeu ali a foto e aquele momento aquele momento já se foi. Sim. Hoje não, você tem aí tudo no celular, uma máquina sensacional, né, cara? É incrível, né? Tirando foto, né? A tecnologia. É isso aí, tecnologia. E tudo é um investimento, né? A Nossa. fotografia, ela... Você pensa, né? O fotógrafo tem uma máquina profissional. Ali é só o começo Só da o começo história. da Porque o brincadeira. que custa mesmo são as lentes. Breno, e pra finalizar, a nossa última pergunta, o tempo tá voando, passando rápido, a produção falou já. O que podemos esperar de novidades do grande Breno Luiz? Não, novidades. A gente tem muitos projetos legais que a gente está trabalhando. Um deles é a gente está facilitando a vida do médico. Então, a gente está fazendo uma inteligência artificial, onde com essa inteligência o médico vai poder prescrever o medicamento, ele vai ter toda a carteira desses 500 e tantos medicamentos que tem no Brasil lá. 500 medicamentos? Desses todos importadores, né? Ah, tá, 500. Desses Tá. fornecedores. Vai ter toda a carteira de produtos que ele tem. A gente vai fazer com que ele tenha um auxílio, através da inteligência artificial, para poder ele melhor dosar aqueles medicamentos para o paciente e também fazer um acompanhamento pós, a tempo real, com o paciente. Sim. Então, essa é uma novidade bem interessante. E a gente também, a partir desse aplicativo que a gente vai estar desenvolvendo, ele vai ter direito também a ter acesso aos nossos cursos online. Então, a gente tem um curso, chama cmedonline.com.br. Lá nós temos hoje cursos para médico, veterinário e para dentista. Né? Então, esses 3 cursos vão estar disponíveis na plataforma. Onde Tudo o médico... online na web. Exatamente. Que coisa, hein? E ele vai ter no Você consultório dele, quando ele estiver fazendo a prescrição, ele já vai ter o auxílio da inteligência artificial para ajudar ele a sair desse emaranhado de quantidade de medicamentos diferentes. Qual o medicamento que serve para meu paciente? Esses. Mas ele tá com tal, esse outro. E aí ele vai fazendo o filtro até ele vai chegar em 3, 4 opções que ali ele vai escolher o laboratório que ele achar melhor. Ô, Breno, existe uma Artificial. diferença muito grande de um medicamento para o outro, para a mesma causa? Assim que eu digo. Existe, tem muitas nuances. A forma de fazer esse medicamento, você pode fazer ele de várias formas. Ele pode ser sintético, ele pode ser natural. Ele tem muitas... Sintético ou natural? O volume, que é por dose. Tem muitos detalhes que é o que eles criam como diferenciais. Né? Tem uns que são em cápsula, tem uns que são em óleo, em gota. Né? Então, você tem uma série de diferenciais. Tem uns que funcionam melhor do que o outro. Até por causa da força que cada um tem em suas dosagens. Entendi. Né? Então, tem umas nuances importantes que é difícil. O médico ele estuda para isso, naturalmente. Né? Que é nessa questão para fazer essa parte da dosimetria para o paciente, da dosagem para o paciente. Mas a gente vai tentar facilitar com esse algoritmo. Tá. Legal. Tá? Além dos cursos que você e toda a informação que você tem através da internet e tudo mais, vocês pretendem fazer alguns seminários como você já fez? E qual é a tua ideia em relação a isso? Congressos? Nós temos um evento grande aqui no Brasil, né, aqui em São Paulo, e fizemos eventos regionais. Né? Norte-Nordeste, Sul Brasileira e Centro-Oeste. Né? O que a gente viu é o seguinte, a gente acha que vai ter um maior alcance. Se a gente fez um evento que é para 1.000 médicos em São Paulo, se eu fizer uma plataforma que eu possa atender mais gente online,
eu tenho um alcance maior e eu acho que a possibilidade de alcance desse médico é mais fácil. Sim. Ele não tem que se... O médico, ele tem uma agenda, né? Então, para ele se deslocar para um congresso fisicamente... Ele gasta 2 vezes, né? Ele tem que ir, tem que voltar, tem que ir ao hotel, tem que fechar a agenda dele. Não, ele tem que fechar a agenda. Quando eu falei Né? gasta 2 vezes, porque Exatamente. ele vai no tempo, E deixa ele vai de receber. e deixa de receber. Ele está investindo na carreira dele, mas Mas A se gente- tiver uma coisa online, hoje tudo é a online. gente hoje, acha que o futuro é online. Mas eu né? acho também. Eu acho que eu tenho um público. Toda a indústria quer que eu faça mais evento físico, tá certo? Existem alguns eventos físicos Sim. aí importantes, inclusive. Né? Tem um que é o 2 bem respeitados, né? Mas igual o meu não tinha. Não, né? isso era Que uma o meu coisa é bem muito específico para científico, profissional né? de saúde e tal. Mas a gente está achando que a internet vai ser o caminho, o veículo mais de uma opção mais objetiva para o nosso negócio, sabe? Informa rápido, né? A internet, a informação chega em qualquer lugar, com muita precisão hoje. E hoje o curso que a gente prepara ele é desenvolvido em módulos. Então às vezes o cara não consegue parar ali para ver os 16 módulos. Ele vê um módulo nessa semana ou um Sim. dia, vê no outro dia, no momento que ele pode mais outro módulo, ele vai completando ali o curso dele Sim. com calma, sem comprometer a agenda. Muito interessante. A inteligência artificial, ela veio para inovar, A inteligência artificial também aí tem tudo a ver, né? Sim. Breno, nós temos uma pergunta padrão para os nossos convidados e, logicamente, você não poderia ficar de fora, né, Pedro? Com certeza. Nós gostaríamos de saber com quem você tomaria um café. Eu sou golfista, né? Então, eu ando cheio de amigo golfista, né? Então, o Ricardo Dantas e o Padula, que já foram entrevistados aqui por vocês, são meus amigos queridos e eles vão tomar um café comigo, junto com o Pedro, Obrigado. para obrigado. prestigiar nosso amigo e desejar todo o sucesso do mundo que vocês merecem. Vocês merecem por esse programa e pelo café de comer. Obrigado, Breno. Obrigado. Um abração pro Padula, um abração pro Ricardinho. São pessoas maravilhosas. Pessoas boas, né? E, Breno, muitíssimo obrigada. obrigado por vir ao nosso programa. É uma satisfação. Imagina. Tá? Um prazer tê-lo aqui. E a hora que você quiser, retorna aqui, que será um prazer recebê-lo novamente. Muito obrigado. Prazer Muito obrigado. É todo meu. Foi uma honra aprender um pouco mais. E Sim. você, aí de casa, não se esquece, já é ritual, né? É Pedro? isso aqui. Se inscrever no Se canal. inscrever no nosso canal, dar um like Compartilhar lá, pra geral. compartilhar pra geral. E sábado que vem temos Sábado mais que Pode vem Café. Tem mais programa, Pode Café. Muito Pedro obrigado. eu e o Pedro te Eu e esperamos ela, aqui. ela e eu. Beijo, Tchau, fica com tchau, Deus. tchau, Tchau.